Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra, terminando a prova do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2013. Lembrando que a gente está dando uma maratona UERJ, porque a prova já vai ser em menos de um mês, se eu não estou enganado. E aí, a questão 43 diz: a pílula anticoncepcional contém os hormônios estrogênio e progesterona que agem sobre a hipófise, alterando os níveis de liberação dos seguintes hormônios: folículo estimulante e luteinizante. No gráfico abaixo são mostradas as variações das concentrações de FSH e LH durante um ciclo menstrual de 28 dias de uma mulher que não usa anticoncepcionais. Como que funciona? Você tem aqui o FSH bem tranquilo, feliz, ele dá uma subidinha aqui antes da ovulação, ele volta um pouco mais para baixo. O FSH, o LH, o luteinizante, ele fica mocado aqui quase o tempo todo e logo antes da ovulação ele dá um pico, promove a ovulação e ele abaixa de novo. No corpo você tem lá a hipófise, a glândula mestra, principalmente essa região que a gente vai chamar de adenohipófise, mas anterior, e aí a gente tem o nosso amigo ovário. A comunicação, como um fica na cabeça e o outro fica na pelve, a comunicação vai ser feita através de hormônios, justamente esses dois. O FSH produzido aqui vai estimular o folículo ovariano, como já está dizendo. Ele vai fazer com que o folículo cresça e amadureça o ovócito. E aí o folículo cresce feliz e faceiro. Antes da ovulação é liberado justamente o LH. O LH vai estimular a ovulação, vai liberar o ovócito feliz e faceiro e o corpo vai se transformar em corpo lúteo, por isso chama hormônio luteinizante, porque agora o folículo vai deixar de ser folículo e vai ser o corpo lúteo ou corpo amarelo. Como esses hormônios são controlados? O folículo crescendo, ele libera um hormônio chamado estrogênio, e o estrogênio inibe o FSH. O estrogênio, então, inibe o FSH. Então, quando você tem um pico de FSH, você tem um pico de estrogênio que inibe o FSH e aí ele diminui. O hormônio luteinizante é inibido justamente pela progesterona, que é produzido pelo corpo lúteo. Ah, mas esses hormônios só servem para inibir os outros? É claro que não. O estrogênio ele serve para preparar o endométrio e por exemplo, entre outras coisas, e a progesterona serve para manter o endométrio no lugar. Lembra que quando o corpo lúteo vai se degradando ao longo do tempo, quando não tem corpo lúteo, não tem progesterona, se não tem progesterona, não tem o que mantenha o endométrio no lugar. O endométrio sai ao final desse ciclo menstrual. Isso é o que a gente chama de menstruação. Podia ser mais fácil, não podia? Não precisava desse carnaval todo. Imagina, mulherada, você não passar por isso todo mês. É complicado. E aí algumas mulheres não passam por isso todo mês, justamente fazendo uso do medicamento anticoncepcional. Considere agora uma mulher que utilize esse método na prescrição usual, uma pílula por dia ao longo de 28 dias. Os valores sanguíneos dos hormônios FSH e LH, ou seja, o nível desses hormônios no sangue durante o ciclo menstrual dessa mulher, estão apresentados em... Primeiro, olha esse gráfico. Eles são iguais. Por que você vai tomar o hormônio? Por que você vai tomar o anticoncepcional que vai fazer efeito nenhum? Claro que esse gráfico está errado. Você está fazendo uso do medicamento para alterar os hormônios, ele vai alterar os hormônios, não vai ficar igual. Letra B, existe um pico de LH. Para que eu quero um pico de LH? Por que eu quero um pico do hormônio que libera, que promove a ovulação? Sem falar que ele não afeta o estrogênio, olha lá, você continua tendo o amadurecimento do folículo, né? Você vai ter ovulação, é o tipo da coisa que não serve para nada. Aí a gente chega nesse gráfico aqui. Vou contar para você que o medicamento anticoncepcional
é como se fosse um análogo da progesterona e um análogo do estrogênio. Então eu vou botar aqui, eu vou chamar de P, mas não começa com P, e vou chamar de E, só pra gente estar ligado que isso aqui são os análogos, tá? Eles não são a progesterona e o estrogênio, mas no corpo é como se fosse, é parecido. Ele não tem o efeito da progesterona, por exemplo, sobre o endométrio, mas ele tem sobre a hipófise. A hipófise, ela vai olhar o sangue, ela vai chegar sangue na hipófise, vai chegar cheio desse análogo dos hormônios, e ela vai falar, caraca, tá cheio de hormônio. Cheio de hormônio que faz o quê? Inibe a liberação dos outros hormônios. Então, esses análogos da progesterona e do estrogênio vão fazer com que a hipófise ache que já está tendo muito progesterona e estrogênio e vai falar, caraca, para de produzir isso aí. Qual é a ordem que a hipófise dá para a produção? É justamente liberar FSH e LH. Então ela quer parar de produzir, ela vai parar de liberar FSH e LH. E o que acontece ao longo de todo o mês? Os níveis de FSH e LH vão estar constantes e baixinhos. Resposta, então, letra C, de controle, né, anticoncepcional. E aí, a letra D, ela até inibe a ovulação aqui, mas você vai estar produzindo os folículos e tudo mais, e produzindo endométrio, e vai ser zoado de qualquer maneira. Não é assim que acontece. Para a gente ter anotado esse mecanismo em que o produto inibe o produtor, entre aspas, é chamado de feedback negativo ou retroalimentação negativa, e ele é o principal controle nos níveis hormonais que nós temos. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também, se inscreve no canal, todo dia tem exercício, amanhã tem mais e até a próxima.